TV Web Manaim apresenta Conversas Bíblicas. Irmãos, a paz do Senhor. Nós estamos começando mais uma edição do programa Conversas Bíblicas e dando continuidade ao tema Idolatria, além das imagens de escultura. E para este programa, mais uma vez, contamos aqui com a presença do nosso companheiro, Pastor Diniz Cipreste. Pastor Diniz, a paz do Senhor. Uma alegria tê-lo conosco mais uma vez. Paz do Senhor, Josias, paz do Senhor, os ouvintes da rádio e da TV Web Manaim. Uma alegria, podemos continuar esse assunto. E como texto base para esta edição do programa, nós vamos ler o texto no Evangelho de Mateus, capítulo 4, os versículos de número 9 e 10, que diz o seguinte: E disse-lhes, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Pastor Diniz, indo direto ao ponto, nós no programa passado abordamos o tema idolatria no Velho Testamento. E agora lemos um texto no Novo Testamento. A pergunta é, como foi introduzida a doutrina bíblica sobre idolatria no Novo Testamento? Quando nós falamos de Novo Testamento, nós estamos falando de um novo pacto, né, que Deus fez com o homem. E esse pacto, essa aliança de Deus com o homem, ela foi feita em Jesus. Jesus, quando ele estava no final do seu ministério, ele chama os seus apóstolos e ele diz, ele toma o pão, parte o pão, distribui entre eles, pega o cálice com o vinho, que era símbolo do seu sangue, e assim, esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Quando nós falamos de Jesus, nós estamos falando daquilo que tudo que o Velho Testamento apontava para Jesus. E esse Jesus é um Deus eterno que amou o homem e diz a palavra de Deus que ele deixa a sua glória e ele se faz homem e habita entre nós. Então nós estamos falando de uma aliança de Deus com o homem feita em Jesus. Mas essa aliança ela estava se concretizando ali naquele momento, mas ela profeticamente ela é eterna. É um projeto eterno de Deus. Jesus, ele não é um homem, simplesmente. Ele se fez homem. Ele é um Deus que desce da eternidade e se faz homem. Então a palavra de Deus diz assim, no princípio era o verbo e o verbo era Deus. E o verbo estava com Deus. Está lá em 1 João, no Evangelho de João, capítulo 1. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós estamos falando de um projeto de salvação de Deus. E o Senhor Jesus, ele estava muito consciente, né? No texto que você leu, na sua tentação, Satanás tenta o Senhor Jesus como o homem Jesus. E ele tenta da mesma maneira que o homem é tentado, se rebelar contra o projeto de Deus. O projeto de salvação que Deus tinha estabelecido. Então, olha, se você se prostrar diante de mim e me adorar, eu vou te dar tudo que o homem quer, né? Eu te dou o mundo. Ele disse, não, olha, adoração é a Deus. Então você vê no Novo Testamento o Senhor Jesus mostrando que ele conhecia muito bem o projeto de Deus, que se cumpria nele e que o projeto de Deus estava estabelecido e o homem deveria se manter dentro desse projeto de salvação. Que coisa maravilhosa. Então, em Jesus aqui, a doutrina passada por Jesus no seu ministério, nós já vemos pela palavra de Deus que a idolatria ela é uma oposição, é uma maneira de se colocar contra aquilo que define o projeto de Deus. Muito bem, Jesus realizou seu ministério, ele morre, ressuscita, é assunto aos céus. E aí nós começamos a viver o período chamado da Igreja Primitiva, onde a doutrina se consolida através dos apóstolos. Como essa doutrina, ou como os apóstolos apresentam, né, no ensino doutrinário a questão da idolatria? Como que o ensino dos apóstolos aborda esse assunto?
A idolatria ela é condenada na Bíblia, como nós vimos, ela é condenada no Velho Testamento e ela é condenada no Novo Testamento, de uma maneira muito clara, muito explícita, né? Quando você chega e encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, né, o primeiro concílio da igreja, houve uma condenação à idolatria e uma recomendação que a igreja se abstivesse da idolatria. E quando você pega a vida dos próprios apóstolos, você não vai encontrar em nenhum lugar no Novo Testamento. É interessante, quando nós olhamos o Novo Testamento, você vai encontrar ali o Novo Testamento sendo escrito, o Senhor Jesus vai morrer ali pelo ano 30 e pouco, né, da nossa era, e você vai encontrar o apóstolo João morrendo, segundo alguns estudiosos, lá pelo ano 90 depois de Cristo. Então a igreja, ela já tinha aí praticamente 60 anos. Se você pega as cartas de Paulo, elas foram escritas aí nos primeiros 30, 40 anos de existência da igreja. E você não vai encontrar nenhum apóstolo mencionando em nenhuma carta, em nenhum dos escritos do Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, que está relatando a história do início dessa igreja, você não vai encontrar nenhuma abordagem que a igreja cultuava qualquer ídolo. Porque você pega, por exemplo, na época de Pedro, de Paulo, alguns apóstolos já haviam morrido, né? Tiago morre decapitado logo nos primeiros anos da igreja. E você não vai ver ninguém fazendo nenhuma menção que Tiago poderia fazer alguma coisa por alguém, porque Tiago foi um mártir, né? Ele morreu decapitado, morreu pelo Evangelho. Estevão era um diácono, morreu apedrejado. E você não vê nenhuma menção a nenhum desse tipo de culto, né? A ninguém, não tem nenhum. O culto era um culto ao Senhor Jesus. Até por aquilo que o próprio Jesus estabeleceu. Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém. Olha, nesse ninguém, você pode colocar Pedro, Paulo, nossa querida, amada irmã Maria, uma serva de Deus extraordinária. Mas você, quando Jesus disse, ninguém vai ao Pai a não ser por mim, ele está colocando todos nós, todos os apóstolos, ninguém é ninguém, não tem exceção. Então Jesus disse que ele não disse eu sou um caminho, ele disse eu sou o caminho. E aí está dentro daquilo que eu falei aqui no começo. Nós precisamos de entender quem é Jesus. Jesus não é um homem tão bonzinho, tão bonzinho, tão bonzinho, que virou Deus. Não é isso. A história de Jesus não é essa. Um homem extraordinário e ele, tão bom que era, virou Deus. Não. Jesus é um Deus eterno. Ele é o alfa, a Bíblia diz, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Você imagina que a Bíblia diz assim acerca dele, tudo que foi feito por ele, por Jesus. E nada do que foi feito sem ele se fez. Você pega, voltando lá ao Gênesis, né? Quando Deus diz assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quem era? Nossa quem? Pai, Filho e Espírito Santo. Ele está dizendo, farei o homem à minha imagem e semelhança. Não era só o Deus Pai. Era Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Eles estavam fazendo. E o projeto de salvação é um projeto do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o homem, ele só entra como parte desse projeto de salvação, como beneficiário do projeto de salvação. Pelo imenso amor do Senhor. Pelo grande amor de Deus, pela misericórdia de Deus. Então, o perigo muito grande da idolatria é que, fora a Trindade, que criaram todas as coisas, é você querer comparar qualquer criação ou qualquer criatura com o Criador. Então isso é uma agressão a Deus. Porque por mais extraordinário que Josias seja, Josias não pode ser comparado a Deus. Você pega, por exemplo, Davi. Davi foi um homem de experiências profundas com Deus. Mas Davi se colocava como? Ele diz lá no Salmo, eu sou pobre e necessitado. Você pega Paulo, um apóstolo, um homem usado por Deus em curas, em sinais. Mas quando ele fala dele, ele diz assim, eu sou o principal dos pecadores. Quando ele fala dele, ele diz assim, miserável homem que eu sou. Aí você imagina Josias e os nossos irmãos que estão nos ouvindo. Se Paulo, um homem que eu tanto admiro, mas com toda admiração, ele olhava para ele
e ele se sentia um miserável, é assim que eu me sinto também. E aí quando eu olho para Deus, Deus não é um miserável. Deus não é um pobre necessitado. Deus é tudo. Deus não precisa de mim, Deus não precisa de nada. Deus não precisa da minha adoração, Ele não precisa da minha adoração. Deus não precisa da minha ajuda, Deus não precisa do meu dinheiro, Deus não precisa de nada. Deus é um ser completo em si mesmo. O que Deus tem é um grande amor por nós e um grande desejo de salvar esses miseráveis que nós somos. E agora você pega e diz assim, eu vou comparar Paulo, que para mim, como servo de Deus, um homem admirável. Mas quando eu coloco Paulo perto do que Jesus é e perto do que Deus é, Paulo se apaga. Paulo não é nada. Paulo não é nada. O apóstolo João, nós conversávamos, né? O apóstolo João, com toda a experiência que ele teve, diante do Senhor, ele cai como morto, pela sua condição humana, diante de Jesus glorificado. O último dos apóstolos, né? Que sobrevive a todos os apóstolos, quando ele está lá na ilha de Patmos, ele tem aquela experiência maravilhosa e ele é levado à eternidade. E quando ele encontra com o Senhor Jesus, ele não encontrou com o homem Jesus, né? Ele encontrou com Jesus glorificado, o Jesus que é Deus eternamente. E ele viu um ser tão extraordinário que a Bíblia diz ele caiu como morto diante dele. E é assim que... É esse que é o nosso Deus e esse que é o Senhor Jesus da nossa vida, né? Então, na verdade, uma das conclusões que nós chegamos é que não há nem porquê o homem viver uma experiência com idolatria se nós temos o Senhor Jesus acessível, propício a todo servo. Pois é, a idolatria é você rejeitar esse projeto de Deus. E quando você rejeita esse projeto de Deus, você pode querer colocar qualquer criatura ou qualquer coisa da criação. Hoje você vê muitas pessoas falarem em energia, né? Eu acho uma coisa assim, não, porque fulano passou uma energia boa. Me desculpem aqueles que creem nisso, mas isso é idolatria. À luz da palavra de Deus, isso é idolatria. Em Jesus está todo o projeto de salvação. É interessante que quando Moisés, por exemplo, voltando lá ao Velho Testamento, né, quando Moisés tem uma experiência com Deus, aquilo que o homem precisa, o homem precisa de ter uma experiência com Deus, de conhecer a Deus. Quando Moisés tem uma experiência com Deus, ele vê o fogo sobre a sarça ali, ele pergunta para Deus, qual é o seu nome? Ele diz assim, eu sou. O meu nome eu sou. Deus não é nome próprio, né? Nós distinguimos o Deus criador dos outros deuses por botar um Deus com D maiúsculo. Mas ele diz assim, eu sou, é o meu nome. E quando Jesus se apresenta e diz assim, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. Ele se apresenta também, eu sou a porta. Então Jesus é o eu sou. Ele é o Deus eu sou que se fez homem e habitou entre nós. E quando ele diz eu sou, ele é tudo. O que é que você precisa? Eu preciso de paz. Deus diz, eu sou a paz. Glória a Deus. Não, o que é que você tem? Não, minha alma tem sede. Jesus está dizendo, olha, eu sou a água que descedenta a sede da sua alma. O que é que eu preciso? Eu preciso de vida eterna. Deus diz assim, eu sou a vida. Eu sou a vida. Jesus é a vida. Eu vim para que tenhais vida, ele disse, vida em abundância. Então, Jesus é a resposta de Deus para os anseios do homem, da alma do homem. E se eu quero substituir esse anseio por uma energia, por qualquer outra coisa, eu estou tirando a glória que pertence a Deus e que pertence a Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Então, a rebelião, que é o pecado de idolatria, ela pode se dar na imagem de escultura, ela pode se dar quando eu estou querendo comparar uma energia, que é uma coisa da criação, né? Nós estamos falando de obra redentora, né? Falando de Jesus e do plano que Deus tem de redenção do homem, isso é obra redentora. Quando eu estou falando de energia aqui, eu estou falando de obra criadora, é aquilo que Deus criou, e Deus criou a energia. Aí eu estou querendo comparar a criatura com o Criador. E aí que eu entro na rebelião. E é pecado. E é idolatria. Que coisa maravilhosa. É uma pena que o tempo é exíguo, é muito curto para que nós possamos nos aprofundar, mas eu quero aproveitar e convidar você a se inscrever no Instituto Bíblico, porque ali você vai ter a oportunidade de ter conhecimento não só deste tema, como de diversos outros daqueles que também nós abordamos aqui
no Conversas Bíblicas com maior profundidade, com mais tempo, com uma sequência de aulas que vai lhe permitir conhecer melhor a palavra do Senhor e a sua doutrina e os seus ensinos. Pastor Diniz, muito obrigado por estar conosco aqui, por participar do Conversas Bíblicas. Fica aqui desde já o convite para outras oportunidades, que é sempre uma alegria estarmos juntos abordando os temas da palavra do Senhor. Muito obrigado, eu que agradeço, uma alegria estar em comunhão com os irmãos, participando daquilo que temos aprendido do Senhor, na palavra do Senhor e nas experiências com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E você não pode perder na próxima semana, sempre às quintas-feiras ao meio-dia, mais uma edição do programa Conversas Bíblicas com um novo tema e conhecendo melhor aquilo que a palavra ensina, a sua doutrina, os seus ensinamentos. Você é nosso convidado a estar conosco na próxima quinta-feira. Rádio e TV Web Manaim, juntas, realizando a obra do Senhor e anunciando o Evangelho Eterno. Deus abençoe. Você acabou de assistir na TV Web Manaim